Você também tratava aqui, Josias, dessa imagem que o governo Lula quer passar. E hoje tem uma reportagem no jornal Folha de São Paulo, está na nossa página do UOL também, é da nossa rainha Mônica Bergamo, falando e trazendo uma novidade aí. Não sei nem se a gente tem um trechinho do vídeo, mas o governo Lula vai aposentar o slogan União e Reconstrução em meio à crise que está enfrentando, inclusive essa crise interna aí, que a gente até trouxe na reportagem da The Economist. O que a Mônica traz de novidade aqui? Que o governo vai mudar o slogan da sua administração, que é União e Reconstrução. O novo slogan do governo deve abandonar a ideia de união. Isso é muito interessante do ponto de vista de comunicação política do governo, porque o Lula, quando assumiu e quando ele venceu, eu lembro muito bem daquele discurso dele, da vitória, né? Quando ele venceu nas urnas, ele falava muito da união. Falava da união, inclusive, na campanha eleitoral, ao tentar fazer vários acordos e tudo mais. E agora eles tiram a união do slogan e vão dizer que depois da reconstrução, a partir dos escombros do governo Bolsonaro, é preciso dar um novo passo, o da justiça social. Então, tira a união e vai para a justiça social. O slogan atual, lançado em janeiro de 2023, logo depois da posse do presidente, visava, segundo a propaganda oficial, promover a união do país e a recuperação econômica e social após um período de polarização, transmitindo a ideia de um esforço conjunto para superar os desafios e construir um futuro melhor. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, nunca gostou desse slogan, do União e Reconstrução. E como ele assumiu recentemente, tem feito algumas modificações na comunicação do governo, inclusive pelas redes sociais, agora fará essa. A avaliação agora é de que ele está definitivamente fora da realidade, que esse slogan está fora da realidade, já que tudo que o Brasil vive nesse momento é contrário à ideia de união. Contrário à ideia de união. Então, sai a união para focar em justiça social. Então, nessa semana, o PT também lançou uma propaganda em que diz que é hora de rachar a conta do Brasil de forma mais justa. Quem tem mais conta paga mais, quem tem menos conta paga menos e quem é a favor do povo aprova essa ideia. Já ligado aí nesse novo slogan que deve vir do governo Lula. Bom, a gente convidou a participar conosco aqui do nosso programa, ele que é especialista na área de comunicação, atua muito nessa área pelo mundo afora, é o Mark Tawil, que está conosco ao vivo aqui, sempre nos ajudando a entender a ideia desses pensadores da comunicação. Olá, Mark, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, bom dia para você. Bom dia, Fabíola. Ótimo dia, Josias. Estou um pouco rouco, então vou pedir desculpa desde já. Estou imensamente feliz de falar desse que é um tema que vai muito além do que uma simples frase de marketing, né, Fabíola? Quando a gente fala de slogan, é uma ferramenta estratégica, é uma comunicação política que molda uma percepção. Como você bem falou, essa identidade que 2 anos atrás funcionava muito, pelo menos antes da entrada do Sidônio, agora talvez ela não influencie tanto assim esse comportamento social do país. Eu achei muito interessante que aqui na reportagem da Mônica diz que é preciso tirar essa palavra união porque a gente está num caminho absolutamente oposto. É isso mesmo, ô Mark? E aí quando a gente pensa num slogan, talvez tirar a união significa que o governo quer ir para a luta mesmo? Claro, bom, isso o Josias e outros especialistas, você vão saber dizer até melhor do que eu qual é o nível de fragmentação político-social e até econômica que vive o país hoje. E a gente está no meio de uma guerra. 2026 é amanhã, a gente não tem, aparentemente, um candidato da esquerda. Ontem ou anteontem o Kassab dizia que existem 2 candidatos e não mencionava o Tarcísio, que pode ser uma terceira via desse outro campo da direita. Então, a guerra já está posta, as cartas aparentemente estão na mesa e o PT e a própria esquerda não tem um outro candidato forte. A gente sabe que o Lula tem errado bastante, o governo Lula 3 veio cheio de expectativas,
mas a verdade verdadeira é que não só não existe união em meio ao país, mas também não existe união no campo da esquerda. E isso é muito perigoso. Então, como escreveu hoje cedo até no UOL a Amanda Klein, o PT e a própria esquerda dobram a meta, eles dobram a esquerda e justamente para até poder antagonizar com esse outro lado que vem captando e sequestrando e criando narrativas que já foram muito parecidas com a da esquerda. A gente viu isso acontecer com o deputado Nicolas, recentemente a crise com a deputada Érica, que até então era um bastião da esquerda, intocável, mas para muita gente da esquerda ela errou. Então veja você, eu acredito que eles vestem agora essa armadura, não escondem que estão indo para a guerra, e o novo slogan vem justamente nesse campo aqui. Nós não estamos escondendo nada de ninguém. Ou é isso ou é aquilo. Somos nós e eles, e se preparam para uma espécie de batalha final em 2026. Ô, Josias, é curiosa essa estratégia aí do Sidônio. Tira a palavra união. O que isso significa? O que isso representa? E realmente esse slogan do governo Lula está fora da realidade brasileira? Esse slogan, Fabiola, União e Reconstrução, ele perdeu o prazo de validade, né? E num cenário em que os pretensos, hipotéticos aliados do Lula no Congresso Nacional estão impondo ao governo derrotas tão humilhantes como aquela da rejeição, da revogação do decreto que elevou o IOF, uma derrota em que os supostos aliados do governo que mantêm ministérios na esplanada se uniram ao bolsonarismo para derrotar o governo. Um ambiente assim, você falar em união, reconstrução, isto parece brincadeira, né? E o fato de a conjuntura impor ao governo a revogação do slogan mostra que o governo fracassou na sua pretensão, uma pretensão anunciada pelo Lula durante a campanha e depois da vitória, por uma pequena margem sobre o Bolsonaro. Eu me lembro do discurso da vitória do Lula, em que ele falou: agora vamos governar para todos, vamos unificar o país. Evidentemente, o presidente fracassou nesse seu objetivo, né? Desde o início, ele fez do ataque ao Bolsonaro uma das suas prioridades. E ninguém elegeu o Lula para passar 4 anos falando de um morto-vivo, de um presidente que foi tão precário que se entrou para a história como o primeiro presidente desde a criação do Instituto da Reeleição a não obter um segundo mandato. E agora a perspectiva de condenação do Bolsonaro, que empurra este personagem tão precário para a proximidade da cela, né? Isso eliminou um elemento da retórica do Lula, que é o fator democrático. Esse fator democrático saiu de cena. E a Frente Ampla que elegeu o Lula, que devolveu o Lula ao Palácio do Planalto, hoje está menor do que um biquíni fio dental. Já não serve essa Frente Ampla para disfarçar o antipetismo, que voltou a pulsar nas pesquisas. Hoje a popularidade do Lula está no vermelho, né? Então, é um sinal de fracasso do governo a revogação desse slogan, União e Reconstrução. Mas a revogação se tornou incontornável, porque não há como falar em união no momento em que a suposta base congressual do governo se esfacelou, se esfarelou, né? Então foi um fiasco do governo, Fabíola, um fiasco, uma derrota pessoal do Lula, o fato de ele não ter conseguido unificar o país. Ao contrário, ele perdeu fatias do seu próprio eleitorado. O Lula hoje é menor do que já foi na região Nordeste, é menor do que já foi entre os eleitores de baixa renda de outras regiões, é menor do que já foi entre o eleitorado mais ou menos escolarizado do Brasil. Ele perdeu parte dos votos que eram cativos dele, daquele pedaço do eleitorado brasileiro que é cliente dos programas sociais que vem desde governos anteriores do PT. Então, a revogação desse slogan é, em alguma medida, Fabíola, sinal de que o Lula não conseguiu executar o que ele pretendia em relação à unificação do país. O Mark, Eu concordo.
há muitas análises e até estudos, né, em relação ao comportamento político das pessoas mais pobres, né? Hoje tem muita análise sobre isso. Eu queria muito entender, do ponto de vista de comunicação, quando a gente vê o Sidônio tomar essa atitude, o PT, inclusive, lançar essa peça publicitária, levantando mais uma vez da justiça social, agora na história do IOF, muitos parlamentares foram às redes sociais, querendo convencer a população disso. E ainda querendo colocar Lula, o pai dos pobres e tudo mais. Só que a gente sabe que hoje, com essa história das redes sociais e o crescimento da direita no Brasil, isso mudou muito, né? Será que o governo ainda consegue vender a ideia de que Lula é o pai dos pobres? Será que essa é a leitura que se faz? O que a chegada forte das redes sociais do ponto de vista político mudou desse ponto de vista de como os pobres pensam no Brasil e agem politicamente? Talvez ele seja o pai dos pobres mais velhos. Vou te explicar o porquê. Existe uma questão geracional, e essa questão geracional não é só utilizar a rede social, é ter um novo pensamento em relação a tudo que acontece. A gente já vinha falando desde o ano passado aqui da mistura, ou da mistura explosiva que foi rede social e novos rostos da política quando apareceu o Pablo Marçal. A gente já vinha falando da desidratação aqui das ideias de Guilherme Boulos junto a uma parcela grande da juventude. Ou seja, as pessoas não querem mais debater sobre pobreza, as pessoas não querem debater sobre estado transitório, até porque elas nem têm essa profundidade do que os seus pais tiveram. Elas têm um outro entendimento, elas querem sair disso, elas querem viver outros sonhos, e isso é muito geracional. Então é debater menos e viver mais. A história do legado tem que acontecer agora, e não para os filhos, e nem para os netos. Como acontecia com a nossa geração. Tenho 50 anos, eu pensava nos meus filhos, o que eu vou deixar, como é que vai ser o futuro. Hoje não tem futuro, tem presente. Se você não cuidar do planeta agora, a enchente invade agora. Basta ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, em outros países, 2 guerras em andamento, enfim, você tem uma miríade, uma explosão de coisas acontecendo, tudo ao mesmo tempo agora. E essa juventude pobre não quer história, não quer conversa, não quer sonho, não quer idealismo. Ela quer concretude, ela quer ter o carro na garagem, ela quer viver melhor, ela quer comer melhor, ela quer viajar, e ela acaba se comparando aí sim dentro das redes sociais com jovens de outras, talvez de outras camadas, de outras realidades, e quer viver aquilo. Então a conversa do pai do pobre para o pobre é: eu não quero ser pobre, eu não quero que você seja meu pai. Eu tenho pai e mãe. Se eu não tiver, eu tenho um responsável. Lembra da história Dilma, mãe do PAC? Isso é uma coisa que funcionou, talvez, muitos anos atrás. Hoje as pessoas não querem isso. Elas querem um sócio, elas querem empreender, elas querem viver outros sonhos. E para isso, você ter alguém para chamar de pai, eu acho que é muita subserviência para uma geração que não tem essa conexão nem com a hierarquia. Estou falando de jovens de 20 a até 40 anos, tá? Hoje, com millennials e geração Z, que estão economicamente ativos. Então, millennials nascidos entre 90 e 2000 já têm agora quase 40 anos, os primeiros, e os outros nascidos entre 2000 e 2010, geração Z, que já tem 25 anos. Essas pessoas não querem um pai, essas pessoas querem um sócio, um colega, um parceiro, elas querem empreender, elas querem viajar. A Erika Hilton estava em Paris. As pessoas não querem ficar circunscritas à história que talvez elas tenham recebido como herança. Elas querem mudar. E para isso você não precisa de um pai dos pobres. Isso é muito antiquado. Isso é muito anos 50, 60, 80. Hoje em dia o mundo é outro. Então, na minha visão, existe um choque geracional que talvez o marketing do governo esteja percebendo, e isso ficou muito evidente na candidatura do Pablo Marçal, entre outras, e vai ficar cada vez mais. O choque geracional, na minha visão, é o que vai começar a determinar o presente da política no Brasil. É outro pensamento, é outro shift. Vai lá, Josias. Agora, tem nós vivemos uma eleição em 2022 que foi definida por uma margem mínima, né? 1,8 ponto percentual, estamos falando de pouco mais de 2 milhões de votos, e, portanto, uma pequena minoria definiu a eleição.
E vislumbra-se agora a perspectiva de uma nova eleição muito apertada, né? Porque o país continua dividido e a perspectiva é de que a eleição seja, de fato, apertada, do Lula de um lado e o representante do conservadorismo do outro. Por que o governo, a seu juízo, falhou? Por que o Lula não conseguiu adicionar àqueles eleitores que votaram nele, alguns até nem que gostariam de ter votado nele, mas votaram, integraram aquela frente ampla para evitar o que fosse esticada a precariedade do Bolsonaro? Porque onde o Lula falhou, a seu juízo, no esforço para agregar a este contingente que votou nele lá atrás um conjunto de eleitores que hoje lhe desse ou que oferecesse a ele a possibilidade de enfrentar um embate mais folgado. Onde o Lula falhou, a seu juízo? Na minha visão, lembrando que eu não sou um analista político, sou um estrategista de comunicação, na minha visão ele falhou porque ele não conseguiu preencher a expectativa. Ele não conseguiu ser tudo aquilo que se esperava, e até talvez uma expectativa exagerada, mas vendida por ele e por todo mundo que o rodeava, de ser exatamente o antagonista do Jair Bolsonaro. Ou seja, ele viria com a história do governo do amor, ele prometeu a picanha e não cumpriu, o dólar ia baixar e não baixou, você tem a Janja que atrapalhou bastante, agora ela sai de cena, mas ela atrapalhou bastante no começo, a política externa do Lula vem com ideias ultrapassadas, então assim, muita expectativa e pouca realidade. Então, essa institucionalização que foi prometida tanto, mas caiu numa vala entre promessa e entrega, criou uma espécie de aura cínica. Uma espécie de aura cínica não só entre as pessoas que já não gostavam dele, porque isso era evidente, mas reduziu muito as expectativas de mudança, reduziu muito a expectativa de renovação de quem tinha votado nele. É exatamente aquilo que você citou anteriormente. A gente teve uma base grande que votou nele, que já era uma base convertida, mas muita gente que talvez esperava ou esperasse essa ruptura, né? Esse corte seco entre o que aconteceu lá atrás e o que viria a acontecer. E a gente já tem quase 2 anos e meio, ou quase 3 anos, de um governo Lula 3, em que as expectativas não só não foram cumpridas, como começa a se ver um Lula, do ponto de vista até pessoal, mais confuso, mais enfraquecido, com ideias que já não convencem tanto, e isso agora vem sendo corroborado pelas alianças fracas, não só internas no Brasil, mas do ponto de vista até externo. O Lula virou um presidente ultrapassado, com ideias congeladas, que não preenche as expectativas, inclusive de quem votou nele. Então, na minha visão, essa zona cinzenta entre quem esperava alguma coisa e quem recebeu, que não conseguiu construir o Lula 3. E isso, depois de 2 anos e meio, né, com o dólar aumentou, diminuiu, você tem problemas internos, você tem outros problemas também, outras camadas no Brasil inteiro, de tudo que está acontecendo, e no dia a dia das donas de casa no supermercado, do pai de família, agora essa história, e com uma direita que aprendeu muito a utilizar não só as redes sociais, mas sobretudo as narrativas para poder cooptar essas novas gerações e convencer, eu acho que todo esse caldo faz com que o Lula seja visto, não só o Lula, a pessoa física, mas o governo Lula 3 seja visto como um governo de muita expectativa e pouquíssima realidade, e um governo que, além de não entregar, enganou algumas pessoas que votaram nele. Ô, Mark, a gente ainda não sabe qual vai ser o slogan correto. Você quer dar um chute aí? Não, porque como é que ele deve construir Olha, esse... eu anotei aqui, eu anotei aqui algumas, olha, é tudo em tom de brincadeira, claro, mas eu fiquei pensando o que seriam os slogans realistas desse junho, quase julho de 2025. Então, um slogan seria Brasil, divisão e destruição. Um outro slogan, terceiro mandato, 2 pontos, mesma fórmula. Brasil, expectativa versus realidade. Culpa do governo anterior 3.0. E aí tem um final, Brasil, em obras permanentes. Claro que são brincadeiras. Estamos em obras. Mas estamos em obras. É difícil. Olha, um slogan, para realmente funcionar, ele ganha poder através da repetição.
ele se torna uma verdade, e a gente sabe de onde vem isso, não vem de agora, né? Vem inclusive de alguns publicitários, infelizmente, muito famosos pela história e por tudo que fizeram de ruim, mas vem vindo de muitos anos. Agora, eles também preparam o terreno emocional para a recepção dessas políticas. Então, reconstrução sugeria algo que estava destruído e foi justificado, de certa maneira, pelas falas dele. União não dá mais. Então, abandonar esse slogan, na minha visão, neste momento, é importante, mas também denota o seguinte, que a gente não vai, enquanto mundo, e não é só o Brasil, não vai mais esperar 4 anos debaixo do mesmo teto. As coisas mudam, as tempestades são outras, e a gente vai ter que ir reconstruindo esses tetos. Eu não acho ótimo, tá? Eu acho que um slogan de 4 anos para um governo, quando você acerta, você fica. Mas talvez sejam os novos tempos também, que exijam que a gente mude o tempo todo para poder preencher essa expectativa que muda mês a mês.